Você já parou para pensar que muitas vezes a gente foge do que sente? Inventa uma desculpa, joga para debaixo do tapete ou disfarça para não encarar. Por exemplo, aquela pessoa que vive brincando com tudo, não leva nada a sério, ou aquela outra que, quando está chateada, se isola. Na psicanálise chamamos isso de mecanismos de defesa. E hoje eu vou te explicar qual é a função deles e por que todos nós usamos, tanto você quanto eu. Então fica comigo até o final. Antes de mais nada, é importante entender que a nossa mente não é um lugar pacífico. Dentro de cada um de nós existem forças interagindo o tempo todo. Desejos, medos, traumas, culpas, expectativas, pressões da realidade, regras internalizadas. E para não colapsar, o nosso psiquismo desenvolve estratégias inconscientes para manter o nosso equilíbrio homeostático. A gente chama isso de mecanismos de defesa. Eles servem justamente para proteger a integridade do indivíduo e manter o seu equilíbrio psíquico diante de conflitos internos, angústias ou demandas da realidade. Não é só sobre desejos proibidos ou impulsos agressivos. É sobre qualquer situação ou emoção que possa ser difícil demais de encarar. E o mais curioso, todos esses mecanismos acontecem sem que você perceba. É o ego fazendo de tudo para manter você de pé. A respeito dos mecanismos de defesa, o dicionário de psicanálise Elizabeth Roudinesco e Michel Plon diz o seguinte: Sigmund Freud designa por este termo o conjunto das manifestações de proteção do eu contra as agressões internas de ordem pulsional e externas, suscetíveis de constituir fontes de excitação e, por conseguinte, de serem fatores de desprazer. Em resumo, o ego é a instância psíquica que lida com a realidade externa, com as demandas do id, com as pressões do superego, ou seja, com as regras sociais internalizadas. E para te ajudar a seguir a vida de maneira funcional, ele utiliza esses mecanismos de defesa, que têm por principal função evitar o seu sofrimento e desprazer. Quer um exemplo simples? Vou falar por mim. Um belo dia, minha mãe faleceu e eu precisava atender clientes naquele dia e nos outros. Para que eu continuasse trabalhando de forma funcional, a minha mente ela negou que aquilo tivesse acontecido. Eu ficava na época imaginando que minha mãe ainda estava viva e dentro de casa. Isso me ajudou a realizar as minhas tarefas e não colapsar. Esse é um típico mecanismo de defesa chamado de negação. Um outro exemplo bastante comum que talvez você até já usou. Sabe quando seu chefe no trabalho ou algum cliente, ele te xinga, te humilha, te trata mal, e aí você chega em casa e desconta na esposa ou nos filhos, briga com eles e às vezes até se arrepende depois? Então, esse é um mecanismo de defesa chamado de deslocamento. Esses recursos não são necessariamente ruins. Na verdade, eles são necessários para manter o nosso equilíbrio e não nos deixar colapsar. O problema é quando usados de maneira rígida e o tempo todo, levando assim a comportamentos disfuncionais, a insônia, a angústia, a ansiedade e também a neurose. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já não agiu de uma forma desproporcional ou até automática ante um problema? Por exemplo, num velório, contando uma piadinha para deixar o clima mais leve, ou até descontou em alguém algo, agiu de forma impulsiva e depois se arrependeu, ou mentiu descaradamente, negou aquilo para não sofrer. Pode ser o seu ego usando esses mecanismos de defesa para te proteger do sofrimento psíquico. Já pensou nisso? Deixa aqui um comentário se isso já aconteceu com você. Para Freud, o psiquismo é dividido em 3 instâncias. O isso, ou id, que é a sede dos desejos e pulsões. O superego, supereu, que é responsável pelas regras internalizadas, regras sociais, censuras e normas. E o terceiro, que é o ego, que ele equilibra essas duas aqui e lida com a realidade. E o ego, ele utiliza desses mecanismos de defesa para impedir que certos conteúdos cheguem na consciência e nos causem muito sofrimento e desprazer.
Então vamos explicar de forma simples e clara o que são os mecanismos de defesa. São estratégias inconscientes utilizadas pelo ego para proteger o sujeito do sofrimento psíquico, ajudando a manter-se equilibrado e funcional. E todos nós usamos esses mecanismos: deslocamento, transferência, negação, projeção, identificação projetiva, humor, vários outros. A diferença está em quando, como e com que intensidade. E tomar consciência dos nossos mecanismos de defesa é fundamental para a nossa maturidade emocional e liberdade. Quando você percebe que está usando um mecanismo de defesa, você sabe que por trás dele existe algum conteúdo ali que você está tendo dificuldade de encarar. E é por isso que o seu ego está usando de forma inconsciente um mecanismo defensivo para te proteger do sofrimento psíquico. A solução? Tomar coragem de encarar esse conteúdo, ou seja, tirar do inconsciente, trazer para a consciência, olhar para isso, para que assim você consiga resolver esse conflito e assim ter maior saúde emocional e integridade no seu ego. E aí, gostou dessa explicação a respeito dos mecanismos de defesa e a função deles? Eu espero que tenha te ajudado. Como eu disse, existem vários: deslocamento, cisão, humor, negação, projeção, identificação projetiva, são muitos. Se você quiser que eu fale a respeito de cada um, digita quero aqui nos comentários que eu vou fazer vídeo explicando cada um deles para você, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa um like para mim, compartilha esse conteúdo com pessoas que gostam de psicologia, psicanálise, têm curiosidade nesses temas. E não deixe de se inscrever aqui no canal, pois eu sempre trago conteúdos assim simples, práticos, fáceis, a respeito de psicanálise, psicologia, filosofia. Se você gosta desses assuntos, se inscreve aí. Beleza? Agradeço muito a sua atenção e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.